Olá, amigos. Eu sou Mônica Oliveira e com muita gratidão te encontro novamente aqui neste canal de amor e de reflexão da Casa Espírita JJ Rodrigues, aqui de Campo Limpo Paulista. Você já parou para pensar sobre tudo aquilo que te acontece? Tudo aquilo de bom, tudo aquilo de não tão bom? Imagino que inúmeras vezes, não é mesmo? Você deve ter se questionado sobre o porquê daquilo ter acontecido e porquê daquela maneira, especialmente sobre os acontecimentos não tão bons. Porque temos uma certa tendência a valorizar mais o que é ruim, não é assim? E aí eu queria te fazer uma pergunta: a fatalidade ou livre-arbítrio nos acontecimentos da nossa vida? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, eu queria te fazer um convite. Este canal de amor está aberto para juntos desenvolvermos a reflexão e o aprendizado sobre diversos assuntos que permeiam a nossa existência. Então, é muito importante para nós o seu comentário. Se aquilo que aqui estamos fazendo, trazendo de conteúdo, faz sentido para você, se diz respeito ao que você pensa também sobre o assunto. Então, comenta aqui para gente qual a sua opinião sobre o assunto. Se gostar do nosso trabalho, curta a nossa página e, principalmente, eu quero te convidar para ser também um trabalhador desta obra, levando a todos aqueles que você conhecer e que acha que seria importante repassar estas informações, compartilhando a nossa página e a nossa reflexão com essas pessoas. Você estará ajudando a divulgação também da doutrina espírita, que é tão esclarecedora, que é tão consoladora. Então fica aqui o convite para você, depois dessa nossa reflexão de hoje, que também nos ajude a divulgar esse trabalho. Esse tema que hoje abordaremos, ele é tão presente em cada uma das nossas atitudes, porque o tempo todo nós somos dotados do livre-arbítrio, ou seja, do poder da decisão. Somos nós quem escolhemos o caminho que vamos seguir. Segundo a doutrina espírita, mais especificamente no livro Obras Póstumas, no item 16, que tem como título a criação, o livre-arbítrio é descrito da seguinte maneira: a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais dos espíritos. O livre-arbítrio é um elemento fundamental da doutrina espírita e uma das nossas propriedades, autonomias fundamentais enquanto espíritos. E do que se trata então? O livre-arbítrio se trata dos nossos atos, dos atos que praticamos e que nos tornam responsáveis pelos efeitos que esses atos causam. Nossas escolhas, elas determinam os resultados, e sofreremos a consequência dessas escolhas, sejam elas quais forem. Lei de causa e efeito. Aquilo que fazemos, sofreremos as consequências, das nossas atitudes. A liberdade de fazer ou não alguma coisa, seguir um determinado caminho ou evitá-lo, está sob a nossa escolha. É importante dizer que o livre-arbítrio está diretamente ligado às questões morais, principalmente. E aqui cabe uma diferenciação sobre liberdade de escolha. Nós podemos utilizar a liberdade de duas maneiras: liberdade de escolha com ética, autonomia de agir em função do que queremos e do que o outro espera que a gente faça, ou seja, simplesmente seguindo as regras, ou agir corretamente, digamos assim, ou agirmos com liberdade, com uma liberdade que contém a moral,
agir no bem, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal, termos empatia pelo nosso próximo, nos colocarmos no lugar do outro, agirmos com livre-arbítrio, utilizando o princípio da caridade. O nosso futuro é construído através das nossas escolhas presentes, das nossas escolhas diárias. E é através do controle sobre nossos pensamentos, e o cuidado com as nossas ações que vão determinar o nosso futuro. O espírita, especialmente, sabe que os atos praticados foram predeterminados e que é responsável pelas suas escolhas. Portanto, o livre-arbítrio é desenvolvido com o crescimento do nosso conhecimento, do nosso estudo, do nosso esforço diário de mudar nossas más tendências, o que vai mostrar a nossa responsabilidade sobre os atos que praticamos. Aí então, vocês poderão me perguntar, mas se somos responsáveis por tudo aquilo que decidimos, escolhemos o caminho que queremos seguir, as chamadas fatalidades pelas quais passamos também foram uma escolha nossa? Primeiro, precisamos entender o significado do termo fatalidade. Talvez empreguemos o termo de uma maneira errônea. Fatal, segundo o dicionário, significa o destino que não se pode evitar. Ou seja, para nós mesmo, só temos duas ocasiões de fatalidade na nossa existência. Uma delas é o nascer e a outra é o morrer. Entendendo que o termo fatal, fatalidade, não se refere somente ao acabar, ao fim, e sim aquilo que não se pode mudar, a um destino que não se pode evitar. Tudo aquilo que nos acontece enquanto estamos aqui encarnados não são fatalidades, e sim frutos de nossas próprias escolhas. Somos dotados da capacidade de decisão em qualquer estágio que estivermos das nossas existências, encarnados ou ainda no plano espiritual. Portanto, ainda lá na espiritualidade, participamos ativamente do nosso plano reencarnatório. Então, não podemos dizer que aquilo pelo que passamos aqui é uma fatalidade, no sentido que entendemos de fatalidade seria um azar. Não, somos responsáveis por tudo aquilo que passamos aqui, mesmo as coisas mais difíceis. Então, assim, avaliando nossas vidas passadas, que foram formadas pelas nossas decisões através do livre-arbítrio, decidimos de que maneira resgataremos as nossas faltas, de que maneira aprenderemos e superaremos nossas dificuldades e limitações, nossos compromissos também com o que fizemos aos nossos irmãos, aquilo que causamos aos nossos irmãos. O espírito, ele não só participa destas escolhas, ele só não vai participar destas escolhas se no momento da sua necessidade de reencarnar estiver sem condição moral alguma, sem equilíbrio para decidir com coerência o que aqui ele vai realizar. Nesse caso, a espiritualidade decide por ele, tornando assim a sua reencarnação compulsória. Mas o que relatam as obras espíritas é que na maioria das reencarnações somos nós quem decidimos de qual maneira vamos evoluir, através de quais ações, de quais atitudes. Então, nós nos deparamos com notícias, às vezes, estarrecedoras, que nos causam muita impressão, muito mal-estar, muita tristeza, de coisas terríveis que acontecem. Mas, amigos, tenhamos a certeza absoluta de que Deus está comandando todas as coisas, que a espiritualidade nos acompanha em todos os momentos e que nada é uma fatalidade, e sim
algo que já estava no nosso plano reencarnatório. No livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, ele traz uma definição simples sobre a questão fatalidade e destino. Ele diz que são dois termos que se empregam para a força determinante e irrevogável dos acontecimentos da vida. Então, assim, é aquilo que nos arrasta para determinados fins, independente da nossa vontade naquele momento. Mas, importante reforçar que é completamente ligado às nossas decisões no nosso plano reencarnatório. É certo dizer também que decidimos sim no nosso plano reencarnatório o que aqui viveremos, mas que também, dependendo de nossas escolhas, podemos mudar o rumo destas decisões. Chegamos à vida encarnada com a dádiva do esquecimento. Dádiva porque imaginem se nós nos lembrássemos das dores que causamos ou que nos causaram. Quais seriam nossas atitudes diante desta realidade? Deus, que é misericórdia pura, nos liberta desta realidade com a dádiva do esquecimento. Mas também trazemos conosco aprendizados e tendências de vidas passadas. Estas sim vão nos influenciar na nossa vivência atual. Elas serão determinantes em nossas escolhas para o sucesso ou o fracasso, sendo elas boas ou não. Então, que avaliação você faria hoje das suas atitudes? Quais as tendências que mais te dominam diante das suas decisões? É sempre bom pensarmos, refletirmos, mudarmos a rota, sabendo principalmente que somos capazes de modificar até uma decisão tomada no nosso plano reencarnatório, se agirmos sempre no bem e no amor. Muitas vezes decidimos baseados em nossas paixões, nos esquecemos do pé no chão, não é mesmo? Que é sempre bom termos para não desvirtuarmos o nosso propósito. E agimos primeiro para depois pensarmos nas consequências. E é aí que mora o perigo, de usarmos nosso livre-arbítrio para as escolhas que depois nos trarão consequências e não ganhos. Por isso, é tão necessário, amigos, buscarmos esclarecimento, conhecimento, que vão nos alertar sobre como devemos agir e não como queremos agir. O que é necessário fazermos para a nossa evolução e não somente agirmos de acordo com a nossa vontade. Esclarecimento e conhecimento estão disponíveis para todos nós. Ainda mais nos dias atuais, que temos a possibilidade de buscar a informação em um clique. Então, cabe a nós a escolha, o livre-arbítrio e também a velocidade que queremos impor à nossa evolução. Quanto mais buscarmos a reflexão e o conhecimento, mais rapidamente mudaremos a nossa conduta e, consequentemente, também evoluiremos mais rápido. Então, somos nós quem determinamos o que queremos fazer e onde queremos chegar. Basta escolhermos o caminho correto. É difícil, não é fácil. Não estamos aqui dizendo que com simples estalar de dedos mudaremos toda a nossa caminhada, a nossa jornada. Não, é a passo de formiguinha mesmo. A cada encarnação vamos nos livrando de más tendências, de situações que nós mesmos causamos e que não nos trazem o bem e sim nos prejudicam. Mas importante também deixarmos a reflexão sobre não adianta nos culparmos agora e nos desesperarmos porque não estamos fazendo nada bem. Deus é misericordioso e Ele nos dá a oportunidade todos os dias de acordar, de renascer todos os dias. Então temos ainda um longo caminho a trilhar que poderá modificar todo o rumo da nossa história.
Você vem comigo nessa jornada? Eu gostaria muito de contar com a sua opinião, o que você achou dessa nossa reflexão de hoje, se ela faz sentido para você. Deixe seus comentários, eu faço questão de ler e responder cada um deles, para aprender também um pouco com você. Muito obrigado pela atenção e que nós possamos nos encontrar novamente numa outra oportunidade. Fiquem com Deus.